Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do Mesmo Nome, que o link fica sempre aqui embaixo, né? Vitor Hugo Fernandes, quem quiser conhecer. E bom pessoal, nessa tarde de segunda-feira sou eu que vou estar aqui com vocês, acredito que alguns já me conheçam, né, como comentarista do Aquis, às segundas-feiras eu estou sempre lá. E enfim, gravo vídeos também para Aquis às quartas-feiras, às vezes quinta, enfim. E bom pessoal, o Aqui está lá no interior ainda do Amazonas, a internet dele está meio ruinzinha, então ele pediu para eu gravar esse vídeo aqui, fazer essa análise. E pessoal, o vídeo de hoje é para analisar um caso específico, a gente não vai falar de muitas notícias aqui não. Tem um assunto só que a gente quer falar, que é o escândalo do Pandora Papers. Acredito que vocês já estejam sabendo disso, já ouviram falar alguma coisa aí na mídia, desde ontem está se falando isso na mídia o tempo inteiro, que é um escândalo, né, possivelmente de corrupção, envolvendo o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, né? O escândalo das offshores, né? Essas empresas abertas ao exterior, que eu vou explicar já o que é aqui. Agora, vamos entender como é que foi, se obteve, né, essas informações. Aí, como é muita coisa, eu vou precisar ler algumas coisas que estão aqui no meu computador. É um projeto, né, de vários jornalistas de vários cantos do Brasil inteiro, né? É um projeto que é do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, né? Que reúne mais de 600 repórteres e 151 veículos de 117 países e territórios do mundo. Ou seja, uma equipe muito grande de jornalistas de tudo quanto é canto do mundo inteiro, pessoas qualificadas, com, repito, mais de 600 repórteres que fizeram um relatório, né, que se chama esse Pandora Papers, como está saindo aí no jornal. Ele teve participação, né, de jornalistas e jornais aqui do Brasil também. No caso aqui do Brasil participam Agência Pública, Revista Piauí, Poder 360 e Portal Metrópolis. Então é importante dizer isso para a gente saber a seriedade, né, dessa reportagem e desse quase dossiê, né, que foi divulgado agora. Nesse dossiê, desse Pandora Papers, né, feita essa investigação, descobriu-se que Paulo Guedes, ministro nosso da Economia do governo Bolsonaro, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha uma offshore no Panamá, né? No caso, Roberto Campos era no Panamá, e vários outros políticos e empresários brasileiros. Vários e vários, são dezenas, centenas de políticos e empresários brasileiros que descobriram essas contas deles no exterior. A gente não vai falar de todos aqui, porque não dá tempo, mas vamos falar especificamente aqui da questão do Paulo Guedes. Em 2014, Paulo Guedes, né, que era sócio-gestor da Bozano Investimentos, né? Paulo Guedes sempre foi um banqueiro, sempre foi um cara do mercado financeiro. Ele abriu uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Que é um paraíso fiscal do Caribe, aqui na América Central. Estava tendo aquele rebuliço ali econômico de 2014, foi no ano, né, de 2014, o dólar subindo, o Banco Central agindo para evitar que o dólar subisse mais, e Paulo Guedes foi e transferiu, né, recursos seus, aliás, não pouca coisa, né, são 9 milhões e meio de dólares, que traduzindo, né, trazendo aqui para os valores atuais em reais, dá em torno de 50 milhões de reais. E ele abre uma offshore, né, nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas vamos entender o que é isso, o que é essa coisa complicada de offshore, né? Offshore significa fora da costa, né, fora do seu país, fora do território do seu país. Mas o que significa em termos práticos? São empresas ou contas bancárias que você abre no exterior, né, em outro país. E por que se faz isso? Em outro país está sujeito à legislação desse outro país e não à legislação do seu próprio país. E que países são esses que recebem essas empresas offshore, né? Esses países são países que são conhecidos como paraísos fiscais, que acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum momento aí dos jornais, né? E como é que funciona isso? O que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um país que ou não cobra imposto ou cobra muito pouco imposto, né, de investimentos financeiros que se façam nesses países, como Ilhas Virgens Britânicas, como as Bahamas, como o Panamá, é utilizado como paraíso fiscal, Suíça e vários outros países do mundo, né? Normalmente são países pequenos, né? Você tem a exceção da Suíça, mas de modo geral, que também é um país pequeno, mas geralmente os outros países são muito pequenos, né? Eles têm essas características, não cobrar imposto nenhum ou pouquíssimo imposto, para favorecer que
empresários e políticos coloquem o seu dinheiro lá. Tem uma outra coisa que atrai muito políticos e empresários do mundo inteiro para botar o seu dinheiro nesses paraísos fiscais. Além de cobrar muito e pouco imposto, é o fato de que muitos deles comumente não dão informação nenhuma de quem é o dono da empresa, quem é o dono daquele investimento ali. Então, se um governo quiser saber quem é o dono ali, quem são os sócios de uma determinada empresa, eles vão alegar que isso é uma informação sigilosa e não vão conceder essa informação. Então, comumente, paraísos fiscais são utilizados para crime. Dinheiro de corrupção não fica no Brasil, no Itaú, no Bradesco, embora esses grandes bancos tenham participação em muitos esquemas de corrupção também, né? Essas transações muitas vezes precisam passar por esses grandes bancos brasileiros também. Mas esse dinheiro normalmente é mandado para o exterior justamente para ficar longe da fiscalização do governo brasileiro, da Receita Federal brasileira. E não é crime, por definição, você ter uma conta offshore, uma conta no exterior. Não é todo dinheiro desse que é dinheiro de corrupção. Agora, muito, mas muito comumente, né, é transferido dinheiro para o exterior para fugir da fiscalização do seu país. Ou para não pagar imposto de forma legal, né? Legal, né? Vamos botar sempre entre aspas aí, que é sempre tênue o limite do que é legal, o que não é legal. Nesses casos, ou dinheiro de corrupção, o dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro do tráfico de armas, dinheiro de corrupção, que você recebeu uma propina de alguma coisa, o dinheiro que o empresário sonega, é dinheiro de sonegação de impostos, que você manda para o exterior para não ter que pagar os impostos que deveria pagar aqui, segundo a legislação brasileira. E por ser um outro país, tem autonomia, né, jurídica, política, e, portanto, não é obrigado a dar satisfações a outros países do mundo, os países de origem, né? Então, o dinheiro vindo de forma ilícita do mundo inteiro, ele vai comumente para esses paraísos fiscais. O Guedes, só por ter mandado dinheiro para lá, não cometeu corrupção em 2014. A questão é, em 2019, ele assume o cargo de ministro da Economia do Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, assume o cargo de presidente do Banco Central. Por ocuparem funções chaves dentro do Estado brasileiro, e função-chave na economia, né? Eles não podem ter contas offshore, não podem ter contas no exterior. Porque isso conflita com o cargo público que ele ocupa. Porque ele pode fazer, ele não pode ter, inclusive, investimentos financeiros. Por quê? Ele, enquanto ministro da Economia, o outro, Roberto Campos, como presidente do Banco Central, eles podem tomar decisões políticas com o cargo que ocupam que pode beneficiar os investimentos dele. O cara pode ter investimento em dólar. Ele cria uma política ali no Banco Central para poder fazer com que o dólar se valorize e ele ganhe mais dinheiro ainda. Entende? Então, ele pode ter atitudes, ações políticas ali que podem beneficiar os investimentos privados dele. Então, ele não pode ter esse tipo de investimento. Nem o Paulo Guedes, nem o presidente do Banco Central, nem a alta cúpula do governo brasileiro, porque você pode caracterizar aí, né, uma confusão entre o público e privado. Isso fere o artigo 5º do Código de Conduta da Administração Federal Brasileira. Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Economia, ele informou a Comissão de Ética desse órgão, né, a Comissão de Ética do Governo Federal, né, existe uma Comissão de Ética que avalia justamente essas situações, né, ele informou, olha, eu tenho recursos aí offshore investidos aí na Ilhas Virgens Britânicas. E essa comissão deu ok, não viu problema nenhum no fato de Paulo Guedes, ministro da Economia, ter 50 milhões de reais investido em paraísos fiscais. E aí, jornalistas brasileiros de jornais brasileiros foram lá e perguntar para essa comissão o porquê que essa comissão não viu problema, né, autorizou essa transação do ministro da Economia e do presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central já fechou a conta em outubro do ano passado. Então ele ficou numa situação irregular, né, por 10 meses, né, de janeiro de 19, um ano e 10 meses, né, até o final de 2020. E Paulo Guedes até agora ele tem esses recursos lá. E essa comissão disse que não tem problema, tá ok. E aí quando foi perguntado, né, por jornalista brasileiro o porquê que não tem problema nenhum, eles não viram problema nenhum, né, nesses investimentos Paulo Guedes, essa comissão informou que não vê problema e que não pode conceder essas informações, porque essas informações são sigilosas, porque tem dados sensíveis ali que envolvem coisas privadas, investimentos privados ali da pessoa.
Essa comissão tem sido acusada por muita gente, inclusive ex-membros da comissão, de acobertar membros do governo, de fechar os olhos para as falcatruas que estariam ocorrendo por gente da alta cúpula do governo brasileiro, de ser utilizada só como instrumento de perseguir inimigos do governo, como aliás é bastante comum, né, no governo Bolsonaro ter esse tipo de atitude, usar o Estado como se fosse um brinquedinho particular deles. Então, um ex-diretor, isso está na internet, vocês podem pesquisar essa informação que eu estou falando, saiu, pediu demissão do cargo e criticou, né, dizendo que não estava ali para aplaudir o governo, mas fazer o trabalho dele de investigar, né, os possíveis situações de corrupção de membros do governo. Então a gente vê que essa é uma situação completamente absurda, né? Por que esse dinheiro está em paraíso fiscal? Por que o ministro da Economia, essa comissão não viu problema nenhum, o ministro da Economia tem investimento no exterior, se ele fere claramente o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal do Brasil, né? E agora a gente já tem a seguinte situação. Marcelo Freixo, né, que agora é do PSB, pediu investigação. O PT já pediu que o Ministério Público Federal faça uma investigação sobre esse caso, porque essa é uma situação em que você tem, no mínimo, um caso de corrupção. Você tem um caso de conflito de interesse público e privado. Um agente público não pode ter investimentos privados do qual ele possa se beneficiar das suas atitudes enquanto um gestor público. Então, está pedindo investigação, eles têm falado isso na grande mídia, é um caso gravíssimo, né? Isso tem que ser investigado da forma mais incisiva possível. E aí eu queria aproveitar para comentar uma questão política, sociológica em geral, né? Eu sou sociólogo, que a gente normalmente vê o pobre como malandro, né? Ah, o pobre que faz um gato ali de luz, ele é malandro. O pobre que às vezes dá um calote ali para não pagar a passagem de ônibus, a passagem de trem, entra pelo cantinho e dá um jeito de pagar. A gente vê, parece que a classe média, os ricos são trabalhadores, são honestos e tal, e os pobres é que fazem ali as suas malandragens no dia a dia, né, para sobreviver, que os pobres seriam mais corruptos, né? Quando, na verdade, quando você vai estudar, que você vai perceber os casos de corrupção, você vai ver que os ricos cometem muito mais corrupção do que os pobres. Os ricos têm como sonegar os impostos, os pobres não têm como sonegar. O pobre pega o seu salário, vai fazer a compra no mercado, o imposto já está ali. Não tem como o pobre não pagar o imposto, né? Você vai pagar a sua conta de luz, o imposto já está ali. Você vai comprar um computador, o imposto já está no computador. Você vai comprar um livro, o imposto já está no livro. O rico não. O rico tem como sonegar os impostos dele. Sem contar a própria estrutura tributária que já favorece os ricos têm esses mecanismos aqui que a gente está vendo que Paulo Guedes utilizou, o presidente do Banco Central utilizou, vários empresários, o velho da Van é mais um deles, e vários outros grandes empresários fazem isso também. Isso é comum na elite brasileira. Ou seja, no fim das contas, a gente cria essa imagem do pobre corrupto, do negro corrupto, né? O garoto pobre, o negro, o garoto que te assalta ali com uma arma para roubar o teu celular. A gente criou a imagem do bandido como um garoto negro pobre, quando na verdade o bandido é um cara branco, formado em universidade, ocupa cargo no governo, cargo em direção de grandes empresas, é empresário, usa roupa social, e é a social boa, não é a roupa simples que nem essa que eu estou usando, não. É roupa social. Esses caras são os bandidos. Esses caras fazem os grandes esquemas de corrupção e não as pessoas comuns e pobres e simples, né? Eu acho que esse é um caso para a gente repensar quem é o corrupto de verdade. Quem são as pessoas que realmente acabam cometendo, né, esses crimes da corrupção e quem é que suga o país, na verdade. Bom, pessoal, por hoje é só isso. Vamos lembrar aí de curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal também. O link do meu canal fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. A gente vai se ver aí na segunda-feira à noite e, enfim, na segunda-feira que vem, todas as segundas eu estou aí com vocês. Um abraço, pessoal. Então, até semana que vem. Um abraço.